Olá! Hoje é dia de falar de livros adquiridos na Bienal de São Paulo. Eu vou dividir em dois vídeos porque foram mais aquisições do que tempo para falar aqui no vídeo. Então vamos começar pelos livros de pesquisa, ou seja, livros que eu vou usar para escrever meus próximos livros. É nesse sentido, e são assuntos, é claro, que me interessam muito, independente de qualquer coisa. Mas antes de falar sobre esses livros, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, porque os conteúdos são diferentes e eu espero que vocês gostem. Que tal conhecer esses livros que eu adquiri? A Bienal de São Paulo foi maravilhosa, foi uma oportunidade única de autores encontrarem leitores, leitores encontrarem seus autores favoritos, e um monte de editoras bacanas estavam lá com suas obras de forma mais acessível, muitas vezes, outras não, enfim, mas é esse encontro do livro com o leitor, do autor com seus leitores que eu acho impagável, é um momento mágico. E aqui eu trago um livro que eu comprei na editora Pensamento, da Marion Gibson, que é uma professora da literatura renascentista e magia numa universidade inglesa. Ela tem mais de 7 livros escritos nessa área de bruxas e literatura e história. E aqui, o que eu tô mostrando para vocês é a história da bruxaria em 13 julgamentos, misoginia, feminicídio e as origens da caça às bruxas através dos tempos. Eu bati o olho nesse livro aqui e falei, gente, eu preciso disso, eu preciso ler esse livro. E qual não foi a minha surpresa? Porque assim, eu comprei atraída por esse título, mas claro, com uma certa dúvida se ia preencher todas as minhas expectativas. E ela acaba excedendo as minhas expectativas. Aqui é exatamente o que o título diz. Vão ser narrados por essa autora esses 13 julgamentos. Eu só li o primeiro e comecei o segundo julgamento e dei uma olhadinha no último. Porque, de fato, é ao longo do tempo. Então, nesse primeiro, a gente tem o julgamento da Helena Shelberin, um demonólogo e o martelo das feiticeiras. Então a gente vai para o século XV, se não me engano, meados ou final do século XV, onde o Heinrich, alguma coisa assim, o escritor, o autor do Martelo das Feiticeiras, esse livro que era um guia absurdo de como torturar mulheres para queimá-las na fogueira, para exterminá-las. Então ele conta exatamente um desses julgamentos tocado por esse monge que criou toda essa história estapafúrdia, absurda. E aí você vai notando algumas coisas muito interessantes, mas vamos falar um pouquinho mais geral do livro. Você começa aqui com uma pergunta, eu adorei essa forma que ela fez. Então nessa introdução, a pergunta é, o que é uma bruxa? E aí ela já começa respondendo que isso varia de acordo com o tempo, o momento na história onde você está e onde você está. Essa resposta ela vai variar imensamente. Se a gente pega a antiguidade, as bruxas existiam, praticavam curas, usavam rezas para ajudar as pessoas e isso era totalmente aceitável. À medida que o tempo passa e algumas características vão acontecendo nas sociedades, começa a tal da caça às bruxas e elas são vistas, o termo bruxa começa a mudar de significado para algo ofensivo e direcionado a mulheres especificamente. Por isso, a gente vai entender também, porque esses julgamentos predominantemente são feitos com mulheres. As mulheres são acusadas de bruxaria e misoginia. E o feminicídio ficam bem claros nesse contexto. E esse primeiro julgamento
o mais anterior aqui nessa história, o primeiro nessa linha do tempo, ele é emblemático. E o que é muito legal é que ela não simplesmente narra a pesquisa que ela fez. Ela nos coloca lá no tribunal, onde Helena Schreiberin foi julgada de uma forma totalmente injusta, uma acusação absurda feita por esse monge, que era claramente um misógino e tinha problemas de relacionamento, não podia olhar uma mulher, veja, ele nem deveria, né? Mas ele tinha problemas com isso e tenta a todo custo fazer desse julgamento algo bem cruel e sanguinário. Mas qual é a surpresa? Nesse primeiro aqui, acho que vou dar um spoiler. Ele não consegue. Tem uma reviravolta na história da Helena, graças a ela mesma, que era uma mulher muito articulada do seu tempo, casada. O marido foi impedido de ir até o julgamento, mas ela era uma mulher preparada. E aí ele também explica a relação da Igreja Católica com a reforma que começa a acontecer, a frustração da maior parte das pessoas com a igreja corrompida nos mais diversos níveis, a busca por essa reforma, a Helena fazendo parte disso, admirando esse novo movimento que surge contra a igreja. E aí a confusão vai se formando. Então ele coloca no julgamento dela uma questão de fé e a prática da bruxaria. E ela é acusada por um homem que provavelmente tentou assediá-la. Ela que era uma mulher casada, bonita, inteligente, tinha dinheiro. Ela foi assediada por um homem e ela recusa esse homem. Aqui é uma interpretação minha também. Ela conta, ela se atém aos fatos para reproduzir esse momento da história e te colocar lá, nesse cenário, nesse tribunal, inclusive. Nos tempos, você vai entender também o pensamento do local, que era a Áustria naquele momento, de quem estava no governo naquele momento, porque tudo isso tem uma relação com o resultado desse julgamento. E olha, é surpreendente a postura dela. Ela se recusa a ter qualquer coisa. Então esse cara aí, que não vou lembrar o nome, não importa pra gente, ele vai procurar o monge e falar: olha, essa mulher é bruxa, ela me enfeitiçou, ela fez isso, ela fez... né? Olha a dor de cotovelo do caramba. E aí ela vai parar, ela é presa e vai parar nesse tribunal com mais mulheres, não é apenas a Helena. Tem um monte de mulheres, umas 7, 8 mulheres, eu não lembro agora, vão participar, vão ser julgadas nesse momento e tem reviravolta. É demais, mas é claro que, por outro lado, esse monge vai aprender com os erros que cometeu nessa empreitada de maldade dele e vai escrever o tal do Martelo das Feiticeiras e pronto, né? E vai disseminar um guia de tortura e morte para mulheres, né, nesse período. É um absurdo. Mas, gente, que livro interessante. Em seguida, a gente vai para o James I, rei da Escócia, que se auto-intitulava um demonologista ou demonólogo, pouco importa. O que importa é que ele cria essa história e vai perseguir mulheres. Mais uma vez, a gente tem um misógino que tem medo de mulheres, não gosta de se relacionar com elas. É claro, se casa porque tem que criar, tem que a linha de sucessão precisa seguir adiante e ele vai cumprir as funções de rei dele, mas é claro que ele também vai enveredar para esse lado de caça às bruxas. Eu ainda tô nas primeiras palavras aqui, e, enfim, mas vai ao longo do tempo, vai passar pelas guerras, pela Revolução Francesa e chega nos dias atuais com uma 13º caso aqui, é super atual, aconteceu recentemente nos Estados Unidos e você é transportado para essas cenas. Adorei! Esse livro é maravilhoso.
Ainda na editora Pensamento, eu comprei Bruxaria e o Tarô, porém, eu não li nada ainda. Como as minhas histórias têm bruxas, como as minhas histórias têm tarô, tem magia, esse é um elemento interessante, esse cruzamento entre a bruxaria e o tarô, eu acho que vai trazer um temperinho bem bacana para as minhas próximas histórias. Eu já coloquei tarô nas minhas histórias, porque eu tiro as cartas, e eu gosto muito da simbologia delas e dessas pistas que as cartas nos dão sobre a nossa vida, sobre os conselhos que essas cartas nos dão, de como levar, como enfrentar cada momento das nossas vidas. E eu gosto de levar isso também para a ficção. Então, essa é uma ferramenta bem interessante. Outra ferramenta interessante agora foi da editora Madras, registros akáshicos, como acessá-los. Eu gosto muito desse tópico. O que é um registro akáshico? Você pode estar se perguntando. Vou dar aqui uma resposta bastante leiga, mas da forma como eu entendo. É como se todas as nossas vidas, de todas as pessoas da Terra, de todos os espíritos aqui encarnados, e os desencarnados também, existe uma espécie de biblioteca no plano imaterial, no plano superior. Eu não consigo nem explicar, eu não sei exatamente em que dimensão, e ao que parece, esses registros ficam em dimensões diferentes. Terceira, quarta, quinta dimensão. E eles são históricos de tudo que você fez, tudo que você pensou, de tudo que você plantou, colheu, aconteceu na sua existência, nas suas existências. E aí você tem que ter uma crença um pouco mais ampla de uma pluralidade de vidas. E aqui é a forma de acessá-los. Eu já li vários livros sobre arquivos akáshicos ou registros akáshicos, como queira. E as pessoas, de fato, dizem que você tem como acessá-los. Eu já fiz um passo a passo de um outro autor e eu não consegui acessar e, de fato, eu não sei se eu deveria acessá-los. É uma coisa que às vezes eu fico me perguntando, acho que só por eu me perguntar sobre essa possibilidade já impede que ela aconteça. Veja, eu não acredito ou tenho medo, são elementos que vão bloqueando essa situação. Aqui, esse Sérgio Lopes e essa forma de acessá-los me interessou, porque ele dá uma amplitude e afirma que qualquer pessoa pode acessar os seus arquivos. É claro que aqui na introdução ele já deu uma clareada nessas informações. Clara e clareada, né? Ficou ótimo, tudo bem. Ele explica que para a gente não pegar esse livro já imaginando que vai ter um passo a passo simples e rápido para você acessar os seus arquivos akáshicos, o que eu imaginaria ser correto mediante as leituras que eu já fiz e as experiências que eu já passei. O que acontece aqui é mais paulatino e é toda uma mudança, é uma preparação, é um processo para que você possa acessar esses arquivos. E dessa forma eu acho bem interessante, eu acho bem factível e eu quero entender mais, porque também é um assunto que eu gostaria de abordar mais nos meus livros, visto que eu gosto de transitar por essas possibilidades do universo, essas possibilidades mais místicas, mais holísticas, mais esotéricas, digamos. É interessante e eu preciso ler mais a respeito disso. Para terminar, eu tenho um outro livrinho aqui. A gente tá falando aqui de não ficção, certo? Quando eu falo desses julgamentos das bruxas que de fato ocorreram, ou quando eu falo dos arquivos akáshicos, eu tô falando de não ficção, com uma certa abordagem narrativa mais para ficção, no caso da Marion Gibson, que nos coloca lá no julgamento de uma forma muito interessante, mas a gente está falando de não ficção
E eu venho para a ficção agora, um livro de contos, Os Fantasmas da Garoa, que é uma coletânea da minha editora, a editora que eu publico, a Cartola Editora. Eu já disse aqui para vocês que eles fazem concursos literários todos os meses, de temas diversos, super atraentes, e um monte de autores manda esses contos para lá, são sempre contos que tem todo um tamanho, toda uma regra a se obedecer. Os temas são os mais diversos que vocês podem imaginar. É claro que a editora Cartola tem uma pegada mais fantástica, tem uma pegada de suspense, tem terror. Ela anda nesse caminho do fantástico, digamos, da ficção fantástica. E aí é nessa seara que os temas dessas antologias vão surgir e aí os autores vão mandando seus contos. E aqui, Os Fantasmas da Garoa, garoa que anda meio escassa aqui em São Paulo, mas ainda remete à terra da garoa, a minha cidade, São Paulo, e vai falar dos fantasmas, das histórias, das lendas urbanas e das que não são tão lendas assim, de fantasmas aqui na cidade de São Paulo, as histórias trágicas e tudo mais. Eu achei muito interessante, então são vários contos que abordam essas histórias. E como o meu próximo livro é ambientado na cidade de São Paulo e eu gosto de misturar suspense com fantasia e uma pitadinha de romance, porque ninguém é de ferro, isso vai me ajudar muito como fonte de pesquisa, para levantar esses temas e para eu ir atrás de mais informações. Ontem mesmo eu já comecei uma pesquisa de campo. Eu moro aqui, eu nasci aqui, eu já tô há muito, vivi 50 anos nessa cidade, eu só não vivi... Não, vivi 48 anos. 6 anos eu vivi em outros lugares, mas veja, 48 anos é ano pra caramba. Eu conheço a cidade de São Paulo, já vivi muitas coisas aqui, conheço muitas histórias, mas nada que uma boa pesquisa não possa me ajudar. E a pesquisa de campo, direcionada para isso, vai dar essa apimentada na história. Ontem eu fui fazer o Haunted Tour, que já existe há 12 anos aqui na cidade. Você pega um ônibus ali na porta do Cemitério da Consolação e faz um tour pelo centro da cidade, o centro antigo da cidade. Você vai na Praça da Sé, a gente foi na Liberdade, a gente passa por vários locais ali, vai sabendo essas histórias terríveis que aconteceram na nossa cidade e que são associadas a fantasmas. É um tour muito interessante, muito gostoso. Cheguei ontem meia-noite aqui em casa, mas feliz da vida por ter conhecido um pouco mais. E eu também tive pistas de onde eu posso ir para ter mais informações para no meu próximo livro, da sequência, Nas Névoas da Tempestade, A Profecia das Bruxas, ter essa história aqui em São Paulo, bem de suspense, chegando perto de um terror de vez em quando. Eu quero esbarrar um pouquinho nisso. E claro, com romance e fantasia, que não podem faltar nessas histórias. Pois é a minha pesquisa de campo e a Bienal de São Paulo me forneceu essa riqueza de conteúdo que eu tô adorando ler. E no próximo vídeo eu trago os livros de ficção que eu comprei mais para minha diversão mesmo, para minha leitura pessoal e que eu quero mostrar para vocês. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê nesse próximo vídeo.